Fala galera, vamos no pique do Malhando Cérebro, já vem com todo pique, com toda energia. Vamos falar sobre tipagem sanguínea e transfusão sanguínea. Pô, você já se perguntou? Eu sou A positivo, mas por que eu sou A positivo? Eu sou O positivo, O negativo. Eu nem sei que tipo de sangue é meu, mas dependendo, se eu descobrir por que o meu sangue tem essa letra, por que o meu sangue é positivo, é negativo, por que a transfusão sanguínea ela é tão importante para a vida humana? Vamos elucidar tudo isso neste vídeo. Vem com a gente! De início, nós vamos falar sobre a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea ela é muito importante, principalmente para parâmetros de transfusão sanguínea. Por quê? Não é todo tipo de sangue que a pessoa pode receber como doação. E se ela recebe um sangue incompatível para o organismo dela, como eu sempre digo, lascou. A pessoa vai ter uma série de complicações que pode levar ela até a morte. Sim, isso é muito real como uma resposta imunológica do próprio corpo dela. Então, é muito importante você saber o seu tipo sanguíneo. É muito importante você também doar sangue para pessoas que precisam. Mas para isso, vamos falar tudo isso nesse vídeo. Primeiro, qual é a principal célula? Todas as células do nosso organismo são importantes, mas para a tipagem sanguínea, nós temos uma célula muito importante. É a célula eritrocitária, que traduzindo é a hemácia. No vídeo anterior sobre o sangue, eu falei que a hemácia ela é uma célula com duas cavidades, uma em cima e uma atrás. Ela mede mais ou menos, ela tem um diâmetro de 8 monômetros mais ou menos. Ela tem uma proteína chamada hemoglobina, que ajuda no transporte do oxigênio do nosso corpo, mas no entanto, essa hemácia ela tem uma membrana em volta dela. E ela tem nessa membrana, existem outras proteínas inseridas nela. Para a tipagem sanguínea, nós falamos de antígenos. O que são antígenos? É uma substância estranha ao nosso corpo, ao nosso organismo, que desencadeia a produção de anticorpos. Dependendo do tipo de antígeno que esteja inserido na nossa hemácia, nós vamos ser definidos como um tipo sanguíneo específico. Como assim? Nós chamamos disso de um sistema ABO. Na tipagem sanguínea, nós temos dois tipos de antígeno, o antígeno A e o antígeno B. Aí fala, só tem esses dois. E os outros tipos sanguíneos? Calma, vamos chegar lá. Nós temos o antígeno A e o antígeno B. Esses dois, dependendo do antígeno que esteja inserido ou que não esteja inserido, presente na membrana da nossa hemácia, vai ser definido o tipo sanguíneo. Vamos começar pelo tipo sanguíneo A. Quem são os indivíduos definidos como tipo sanguíneo A? São aqueles que possuem um antígeno A inserido na membrana de suas hemácias. Aqueles que têm o antígeno A presente na membrana de suas hemácias são definidos como tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo B é a mesma coisa, só vai mudar o tipo de antígeno. O tipo sanguíneo B é aquele que tem um antígeno B inserido na membrana de suas hemácias. E o tipo sanguíneo AB existe? Sim, existem indivíduos AB. Os indivíduos que têm um tipo sangue AB são aqueles indivíduos que têm tanto o antígeno A quanto o antígeno B inserido na membrana de suas hemácias. Aí você fala, não, peraí, Javá, você está esquecendo uma coisa. Não fala só tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B. Tem aquele negócio de positivo e negativo. O que é isso, cara? Eu vou ficar doido. Já tem que decorar esse tanto de letrinha. Agora tem que saber. Calma, vem com a gente. Dependendo do tipo de antígeno do sistema A ou B, o nosso sangue ele pode ser definido como tipo sanguíneo A, como tipo sanguíneo B e como tipo sanguíneo AB se eu tiver os dois antígenos presentes na minha hemácia. O positivo e o negativo é um sistema chamado de sistema ou fator RH do nosso sangue. Sim, RH, não é a profissão, é o fator do sangue. Define como fator RH. E como que eu vou saber se o sangue é RH positivo ou RH negativo? Simplesmente pela presença de um outro antígeno. O antígeno que nós chamamos de antígeno B. Aí fala, Maria, eu tenho que decorar um alfabeto para saber o tipo sanguíneo? Você tem que decorar umas letrinhas aqui. Vem comigo.
se eu tenho um antígeno A na minha hemácia, eu sou tipo sanguíneo A. E se eu tenho um antígeno D inserido na minha hemácia, eu sou A positivo. Ah, se eu tenho um antígeno B na minha hemácia, mas eu não tenho um antígeno D, eu sou B negativo. Sim. Ah, vamos pegar o AB. Ah, e se eu tenho um antígeno A na minha hemácia, se eu tenho um antígeno B e eu tenho um antígeno D, qual é o meu tipo sanguíneo? Você é AB positivo. O antígeno D está presente ou não na sua hemácia? Se ele está presente, você vai ser RH positivo. Aí você pode ser A positivo, B positivo, O positivo, O, né? E se você não tem um antígeno D, você vai ser negativo na sua tipagem no fator RH. Que aí pode lhe classificar como A negativo, B negativo, O negativo. Aí você vai me perguntar, Jeová, mas peraí, e o O? Não existe antígeno O, eu não vi você falando de antígeno O. Eu sei, isso aqui eu vou lhe explicar muito bem porque eu sou O negativo, o meu tipo sanguíneo. Mas eu vou explicar para vocês. O tipo sanguíneo é um cara muito injustiçado. Vem comigo. O A positivo, ele tem um antígeno A e o B, ele tem um antígeno B. Os indivíduos que são tipo sanguíneo O, como eu, na membrana de suas hemácias não tem nem antígeno A e nem antígeno B. Ele não tem nenhum antígeno a respeito do sistema ABO. Ele não tem um antígeno A e não tem um antígeno B. Como ele não tem nada na hemácia dele, ele é classificado como tipo sanguíneo O, porque ele não possui antígeno A e nem antígeno B. E se é como no meu caso, que é O negativo, ele não possui nenhum antígeno A, nenhum antígeno B, e ele não possui um antígeno D. Então, como ele não possui, ele, como eu, ele se torna O negativo. O tipo sanguíneo O, como ele não possui esses antígenos, ele também não possui os anticorpos no plasma dele para combater outros tipos de antígenos, que constitui o tipo sanguíneo O como doador universal. Ele pode doar para todos os tipos sanguíneos, mas ele não pode doar, ele não pode receber dos outros, ele só pode receber de tipo sanguíneo O. Aliás, só corrigindo aqui, ele possui anticorpos sim, ele possui anticorpos para os dois antígenos do sistema ABO, ele possui anticorpo A e anticorpo B, por isso que ele não pode receber de A e B, ele só pode receber de O. Sim, ele é o doador universal, mas não pode receber dos outros, só de um tipo sanguíneo. Isso é uma injustiça, mas enfim, né? Nós O negativo, ó, tipo O, estamos conformados. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do tipo de antígeno que a nossa hemácia tenha, vai ter um anticorpo formado no nosso plasma para combater um tipo de sangue que não é compatível no nosso corpo. Por exemplo, o tipo sanguíneo A, ele tem um antígeno A na sua hemácia, mas no seu plasma vai ter um anticorpo contra um antígeno B. Por isso que quem é do tipo A não pode receber sangue do tipo B, porque no plasma dele tem um anticorpo para combater o antígeno B, porque o organismo não reconhece como seu próprio. Quem é do tipo B tem um antígeno B na sua hemácia, mas ele vai ter um anticorpo contra um antígeno A no seu plasma para combater. E quem é O do tipo O, beleza? E como ele não tem nenhum antígeno A e nenhum antígeno B, ele vai ter tanto anticorpo para o tipo sanguíneo A como anticorpo para o tipo sanguíneo B. Ele pode doar para todo mundo, mas não pode receber dos outros. Enfim. Ele não pode receber dos outros, porque nós temos a produção de anticorpos no nosso plasma, que são desencadeados devido à presença de qual antígeno está na nossa hemácia. Isso é desencadeado. William Harvey, ele elucidou a questão do sistema circulatório. Ele descreveu todo o sistema circulatório a partir de 1607. A partir disso, começou-se a usar substâncias pela via intravenosa, porque o sistema circulatório estava desmistificado. Aí começou a ser administrado medicamentos, substâncias pela via intravenosa, e uma delas foi o sangue. O sangue, ele é muito importante em transfusões porque ele serve para combater hemorragias, deficiências no sangue, e principalmente quadros de hemorragia, que a pessoa tem uma perda de sangue, um extravasamento de sangue muito grande, ele tem que receber uma transfusão sanguínea. Mas as primeiras transfusões lá atrás, eles eram feitos com sangue de animais e com sangue de pessoas, lá atrás. Só que era um fracasso, quase todas elas. As pessoas morriam.
em vez das pessoas receber a transfusão e ficarem tranquilas, elas pioravam ou até morriam, levavam ao quadro de morte. Em 1627, depois, em meados do século 17, 18, começou-se a usar só sangue de pessoas, mas no entanto, ainda transfundindo o sangue das pessoas para outras pessoas que precisavam, ainda estava acontecendo muito problema, muitas pessoas estavam morrendo e piorando, porque o conhecimento naquela época a respeito da separação dos hemocomponentes, que são as hemácias, os leucócitos, o plasma sanguíneo e o conhecimento a respeito de armazenamento desses componentes do sangue era muito limitado, e isso acabava fazendo uma transfusão de qualquer jeito, de qualquer forma, e acontecia que as pessoas morriam. Depois, o pesquisador científico austríaco Carl Stanley, em 1900, ele veio com o conhecimento do sistema ABO, onde ele disse, cada pessoa tem tem as hemácias, e as hemácias têm diferentes proteínas inseridas na sua membrana, que tornam o sangue de um tipo. Pode ser um sangue A, AB, sangue O. Se você pegar um sangue incompatível, vai acontecer uma resposta de hemólise no corpo dele, no organismo dela, que pode desencadear a morte desse paciente. Por isso que eles estão piorando. Não pode ser transfundido qualquer tipo de sangue para qualquer pessoa, não pode ser de qualquer jeito. Esse sangue tem que ser armazenado, esse sangue tem que ter uma temperatura, tem que ter condições de ser transplantado para outra pessoa. E ele chegou com esse conhecimento, e aí a ciência explodiu a cabeça, porque falou, meu Deus do céu, então é por isso que as pessoas pioram e morrem. A partir disso, a hematologia começou a ganhar, a hematologia e a hemoterapia começou a ganhar uma proporção muito grande, porque aí a partir desse conhecimento do sistema B, a gente sabe, tipo sanguíneo B tem que receber sangue B, tipo sanguíneo A tem que receber transfusão de sangue A, tipo O pode receber só de sangue O, mas o tipo sanguíneo O pode doar para as outras pessoas, porque as tipagens sanguíneas têm diferentes proteínas. Tem diferentes proteínas na hemácia, e dependendo do tipo sanguíneo, se ele recebe um outro tipo de sangue, o organismo vai considerar aquele sangue de tipo diferente como algo estranho, vai desencadear uma resposta imunológica que vai destruir as hemácias do doador e que pode destruir até as próprias hemácias de quem está recebendo sangue. E isso vai dar muito problema mesmo, porque é assim que acontece. Vamos pegar um tipo sanguíneo A, ele recebe o tipo sanguíneo B. Por acaso, o tipo sangue B entra no sistema circulatório dele, o que vai acontecer? O sistema imunológico da pessoa vai considerar aquele tipo sangue B como algo estranho, e ele vai desencadear, a partir dos anticorpos presentes no plasma daquele receptor do sangue, vai desencadear uma resposta imunológica para destruir aquelas hemácias que não são daquele organismo. Só que a resposta às vezes é tão intensa que ela não destrói só as hemácias do sangue do doador, acaba destruindo as hemácias do sangue do receptor. Primeiro começa com uma febre, depois o vaso sanguíneo da pessoa começa a se dilatar, porque devido à presença desse sangue estranho no organismo, vai acontecer uma liberação de muitas substâncias vasodilatadoras que aumentam o calibre dos vasos sanguíneos, veias e artérias. Aumentando o calibre dessas veias e artérias, o que vai acontecer? A pressão da pessoa vai cair. A pressão sanguínea dela caindo, a funcionalidade do sangue no organismo de oxigenar os tecidos vai diminuir. O coração vai ter que aumentar o esforço dele vai causar dores no peito, podendo até levar a uma parada cardíaca também, e também vai ter que aumentar o esforço dele. A pessoa vai desfalecendo, vai ficando tonta, porque o corpo dela vai produzindo menos energia, e o rim vai começando a ter uma disfunção muito grande, e devido ao conteúdo de hemoglobina liberado no sangue pela destruição das hemácias estranhas, o xixi fica enegrecido, e no caso mais piores, a pessoa pode ter uma disfunção renal severa, que vai levar essa pessoa à morte. É muito sério, uma pessoa não pode receber um sangue incompatível, ela tem que receber a transfusão de um sangue compatível para ela, para que não venha ter nenhuma dessas complicações. Então, o pesquisador austríaco desvendou o sistema ABO, e a partir daí as transfusões sanguíneas começaram a ser mais seguras. Esse tipo sanguíneo é para esse tipo é para esse. Recebeu um sangue. Se uma pessoa recebe um sangue compatível para ela, beleza, não vai acontecer nada, vai só acontecer saúde, porque assim como as antigas civilizações pensavam, o sangue sim traz benefícios, o sangue serve para curar doenças
Por exemplo, a anemia, ela é uma doença quando a nossa hemácia ela perde o conteúdo de hemoglobina dela. Assim, perdendo o conteúdo de hemoglobina dela, o transporte de oxigênio no nosso corpo diminui e a pessoa fica mais fraca, sente tontura, sente desfalecimento. A leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos do nosso corpo, da imunologia do nosso corpo, que é um câncer que acomete esse tipo de célula, que acaba comprometendo o sistema imunológico da pessoa e entre outras coisas. Então, o sangue ele é muito importante. A partir do nosso sangue nós temos até medicamentos que surgem, que são os hemoderivados. O plasma sanguíneo serve para criar tal medicamento. Esses hemoderivados são levados para a indústria e a partir do plasma sanguíneo eles desenvolvem medicamentos. Ou seja, o tipo sanguíneo é muito importante, a transfusão sanguínea são muito importantes, mas tem que ser usada de forma racional, de acordo com cada tipo sanguíneo, porque o nosso organismo ele funciona como um computador. Ele existe toda uma engrenagem imunológica que desencadeia respostas, que protege. Então, para a segurança da saúde de todas as pessoas, o tipo sanguíneo tem que ser compatível com o outro. As hemácias do doador daquele sangue, os antígenos presentes na hemácia daquele doador do sangue tem que ser compatíveis com os anticorpos que estão presentes no plasma sanguíneo do receptor. Então, é saúde, é seguro. Então, nesse vídeo eu respondi para vocês o tipo sanguíneo, com porquê, por isso, por A. Então, já deixa o seu like, já curte aqui, já comenta e fica com a gente até o fim dessa pegada. 2022 vai ter muita coisa boa e até a próxima. Fui! Zé!